Entendi sua lei e ainda tem coisas que eu não sei, mas vou seguir e encontrar porto seguro para ancorar. Eu sei que puro eu devo ser, sua bondade vai me salvar, na lealdade vão me manter. Melhor aventura é andar com você. Eu vou seguir para o lar, vou marchar. Eu sei de onde eu vim, pra lá vou voltar. Por mais que tentem, não vou me calar. A minha armadura é confiar. Oi, oi! Bom dia! Bom dia! Da onde que você veio? Para onde é que você está indo? O que você está fazendo aqui? Maravilha! É isso aí! Para mim, você sabe, é uma alegria enorme estar aqui com você. Bem-vindo, bem-vinda ao mundo das maravilhas, onde tudo é muito bom, tudo é fantástico e tudo dá certo. Seja bem-vindo. Esse mundo eu já vivo nele há mais de 20 anos. Minha vida realmente é incrível, maravilhosa. Só por causa da pessoa. Claro, já falei para você, o mundo das maravilhas não é uma região geográfica, é uma pessoa, é uma filosofia de vida, é uma vida abundante, é a pessoa de Jesus Cristo. Muito bom! Eu vou seguir para o lar, vou marchar. Eu sei de onde eu vim, pra lá vou voltar. Por mais que... Estamos aí na nova série, aqui Baúzinho, a tua lei, minha homenagem aos desbravadores. Nós temos que ser um eterno desbravador, muito bom! Abra aí a sua Bíblia, vamos falar sobre saúde espiritual. Palavra, o mundo não me cala, eu vou gritar. Eu bem sei, estou indo pra casa, a lei é muito clara, ele vem buscar. Quem acreditou, não se corrompeu. Venha, filho amado, vem que tu és meu. Vem aqui, amigão, abra sua Bíblia, é a palavra. Hoje, essa semana, nós vamos falar sobre Romanos. Vamos falar sobre lei, a lei de Deus. Romanos capítulo 7, versículo 12. Romanos capítulo 7, versículo 12. Aqui na minha Bíblia diz assim: por consequente, a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. Fecha seus olhos, vamos orar. Querido e amado Pai, a tua palavra está aberta. Iremos falar sobre a lei que é santa, justa e boa. Nossa gratidão por isso, por o Senhor ter nos dado a lei celestial. Peço que o seu Espírito seja presente aqui e fale ao nosso coração. Em nome de Jesus, amém! Muito bom! Essa semana nós queremos explorar essa temática da lei. De forma especial, a lei de Deus. Nós vamos falar sobre algumas outras leis, mas a ênfase essa semana é na lei, aquela lei que apresenta o caráter de Deus. Claro, porque se você vem acompanhando a minha série, na última série a gente falou sobre renascer. E a partir dessa perspectiva, você renasceu. Você saiu do mundo, desse planeta, e agora você nasceu em uma outra atmosfera, em um outro mundo. Eu chamo esse mundo de um mundo das maravilhas.
Claro, eu acho que você já está começando a acreditar que é real, que existe. Porque tem muita gente que fala, as coisas são difíceis, problema, só fala coisa ruim. Mas aqui no seu Pode Transformar, eu quero apresentar para você a visão incrível da vida. Claro que a gente passa por aflição, mas a aflição é passageira, é passivo. A ordem no texto é você tem que ter bom ânimo. E eu chamo bom ânimo de um mundo das maravilhas. Claro, e aí a nossa ênfase agora, essa semana, é falar sobre lei. E hoje nós estamos na nossa temática que é saúde espiritual. Aqui, Paulo, no capítulo 7 de Romanos, você vai perceber que ele fala da lei. Essa lei aqui que ele apresenta, é só você olhar para o texto, se você puder estar com a sua Bíblia aberta, mas depois você pode voltar aqui. Essa palavra que nós lemos, o capítulo 7, versículo 12, é uma conclusão. Ele fala por conseguinte, ou seja, portanto, sendo assim, a lei é santa. Que lei é essa, pastor, que é santa? Que lei é essa que é justa? Que lei é essa que é boa? Pastor, tem pessoas que não gostam de lei. Tem pessoas que... Pois é, amigo. Nós devíamos nos apaixonar pela lei. Claro, a lei é muito clara. E aí, pastor, que lei é essa? Ora, vai no capítulo 7 ainda, no verso, lá em cima, no verso 7, Paulo faz algumas perguntas interessantes e ele estabelece o vínculo para qual é a lei que ele está apresentando. E hoje eu quero fazer essa ponte aqui com você. O verso 7, ele diz assim: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu, agora ele dá um exemplo, conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Onde é que está escrito essa lei? Não cobiçarás. Fala para mim. Obviamente, os 10 mandamentos. Eu gostaria de explorar com você essa temática hoje. Venha comigo. Hoje eu quero pontuar com você alguns detalhes sobre os 10 mandamentos, sobre a lei de Deus. Enquanto você vai aí no texto dos 10 mandamentos, que está lá atrás em Êxodo capítulo 20, eu estou aqui falando para missionários, comportores da igreja adventista do sétimo dia. Eu estou agora servindo a igreja como pastor e nós temos essa ênfase nos mandamentos de Deus. Claro que algum aqui, talvez amigo de outra igreja, esteja me ouvindo, e aí eles têm assim uma ênfase, e eles acabam dizendo, vocês é só lei, 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 cadê a graça? Essa é a nossa graça, é a lei de Deus. Então, presta atenção, olha o raciocínio, você nasceu de novo. Se você não ouviu a última série, você pode ouvir a anterior. Se você está me ouvindo agora, chegou agora, você pode acessar o canal no YouTube, Marcos Alvim, @MarcosAlvim73. Procura lá, transformar. Pode transformar, você vai ver lá. E aí, o que acontece? Você nasceu. E agora, quando você chega nesse novo mundo, nessa nova atmosfera, nesse novo ambiente celestial, agora você tem que seguir uma série de regulamentos, de ordens. Pastor, o que é lei? A palavra lei, desde o latim, onde ela surgiu, a nossa palavra lei aqui no Brasil, significa obrigação. Ordem
significa algo que deve ser cumprido. Não tem opção. Claro, eu lembro de uma metáfora interessante, porque a água, ela não é assim má, ela não é mal quando ela dá uma ordem, quando ela obriga, quando ela estabelece uma lei de que o peixe deve viver nela. Não é ruim isso. Olha, se você, peixinho, imagina que a água está falando isso na metáfora, você, peixinho, é obrigado a viver em mim. Essa é uma lei. É uma lei que o peixe deve viver na água. Claro, porque se ele sair da água, acontece a tragédia. Ele vai morrer. Entende? Então, a ideia de lei é uma estrutura protetora. A ideia da lei é um ambiente para que você seja feliz, pleno, abundante, para que você tenha uma vida e uma vida em abundância. Se você fazer uma análise, a lei é o maior veículo de graça. Cristo é a própria lei de Deus revelada. Cristo é isso. Nós não separamos lei e graça. Não tem essa dicotomia. A graça, ela é oferecida a todo crente para guardar a lei. Claro, e Paulo vai explorar isso em Romanos. Mas agora eu quero estabelecer aqui para você alguns comentários sobre a lei de Deus. Eu quero falar sobre o primeiro mandamento. Por quê? Porque agora você nasceu, eu vou repetir isso para entrar na sua cabeça. Agora você é um infante, um bebezinho recém-nascido. E agora você tem que seguir as leis do seu pai. Isso, engraçado que isso acontece em toda e qualquer família. Tá claro? Êxodo, capítulo 20. Abra sua Bíblia se você puder. E eu quero ampliar isso aqui. No versículo 1 do capítulo 20 de Êxodo, diz assim: Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Primeira lei, primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Não vou ampliar isso mais do que aqui, vou ficar só com esse verso hoje. Não terás outros deuses diante de mim. Então você percebe que antes de Deus falar a primeira lei, ele faz uma introdução. É como se ele falasse assim: olha, eu sou o teu pai, eu fiz você nascer. Toda a estrutura da sua vida eu forneço para você. Se você respira, é porque eu te dou o ar que você respira. Se você consegue ouvir, se você consegue ver, se você se alimenta, se você sobrevive, se você está vivo, respira, amigo. Se você está vivo, ei, presta atenção. Eu sou responsável pela sua vida, no mesmo nível da água em relação ao peixinho. Não é que o peixinho sobrevive só de água, mas a gente, eu e você, sobrevivemos só de Deus, só do que vem de Deus, do Deus Criador. Paulo entendeu isso. E ele fala, isso é incrível, a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. Isso é fantástico. Pastor, mas eu não gosto. Amigo, aqui ó, primeira coisa, você nasceu agora, você é um bebê. Pastor, mas eu não nasci, então trate de nascer.
porque senão você não vai para o céu. Você tem que renascer. Foi isso que Cristo falou para Nicodemos, série passada. Atenção, Deus, ele prepara você para dar a lei. Ele fala, olha, eu tirei você da escravidão. Eu fiz você nascer de novo. Eu sou o Senhor, teu Deus. Eu pertenço a você e você me pertence. Acontece agora um pertencimento. Você está agora no colo do Pai. Essa é a introdução. E aí ele entrega o primeiro mandamento, que eu quero usar aqui a próxima metade para falar com você sobre ele. Qual é o primeiro mandamento, pastor? Está aqui, ó. Decora, viu, adventista? Não terás outros deuses diante de mim. Aqui é uma ordem que exige obediência obrigatória. Nós temos aqui uma ênfase. Nós temos duas palavras ênfases aqui. Na realidade, são mais, mas eu vou destacar duas. A presença de Deus, que é o final da frase, diante de mim, e é o termo anterior, que é os outros deuses. Pastor, o que é um Deus? Ótimo. Nós vivemos em uma época em que as pessoas gostam dessa temática. E não é só agora, não. É desde o dia que fomos criados lá no Jardim do Éden, essa temática de um ser superior a mim, que pode muito mais do que eu, Deus. Essa ideia é interessante porque foi isso que Satanás ofereceu para Eva no Jardim do Éden. Lembra? O inimigo disse para Eva, olha, você vai ser uma deusa. Não, pastor, não está escrito com essa sequência, é só você acompanhar lá. Leia várias vezes e você vai ver. Porque na hora que ele olha para a mulher, ele fala o seguinte, em verdade, na realidade, Eva, Deus não quer que você se torne como ele. Porque ele bem sabe que se você comer do fruto, como Deus, você saberá o bem e o mal. A ideia de ser como Deus é incrível. Então, a questão do Deus, tanto com D maiúsculo quanto com D minúsculo, atrai as pessoas. Porque dentro da cabeça nossa, nós temos uma necessidade de algo ou alguém superior. Ou a gente quer se tornar esse ser superior. E a criança tem que entender que você não é o pai. Criança, pai é pai. Aqui é normal, porque eu estou entendendo isso de uma maneira incrível. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? O que um Deus faz? Um Deus, ele é supremo. Pelo menos o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, ele é onipotente, onisciente e onipresente. O Deus Criador, ele não tem que dar relatório para ninguém. Não existe ninguém no universo superior a ele. A ideia de ser superior. Pastor, qual era o problema lá do povo de Israel? Então, eu quero trazer uma ideia básica do problema do povo de Israel em relação a essa ordem e trazer agora outra ideia que é um complemento da anterior para hoje. Vamos lá, preste atenção porque essa semana o tema é um pouco complexo talvez, mas o povo de Israel, ele vem do Egito. Esse é o contexto. E lá no Egito haviam vários deuses. Você já ouviu muito sobre isso.
Só que o que é a ideia dos deuses no Egito e em qualquer lugar no mundo, menos o Deus poderoso? Qual é a ideia? É a manipulação. Ou seja, todo poder que está na mão dos deuses, com D minúsculo, claro, esses são manipuláveis. É daí que vem a magia. A magia é você dar poder inerente a um objeto inanimado. Tem aí, você que assiste filmes aos montes, tem filme de magia. E eu já vou te dar uma dica, para com isso, viu? Pastor, o que é algo que tem a ver com magia? É qualquer coisa que tenha poder intrínseco, manipulável. Então, o povo do Egito, ele olhava para o rio e ele dava poder ao rio. E eles manipulavam o rio. O povo do Egito olhava para o touro, dava poder ao touro, ao jacaré, à cobra, ao gato, e aí vai a águia. Os poderes estavam em tudo quanto é bicho, sapo inclusive. Então, besouro, né? Sei lá, é você dar poder e acreditar que aquele objeto tem poder. A partir dali você manipula o poder. Essa é uma forma no passado. E se você estudar mitologia, você vai perceber que tudo é isso, tudo. Desde a mitologia egípcia, babilônica, os gregos, os romanos, até o índio, que adora espíritos. Até o índio, ele estabelece isso. Ter outros deuses é você manipular esse Deus. Eles entendem que é possível manipular. E eles manipulam a ponto de acreditar que eles são o próprio Deus. Faraó se sentia o Deus. Claro, ele dizia que ele era o Sol, o grande Ra. O Sol, eles pegaram e usaram o Sol como um Deus. A Lua, e aí vai. Pastor, o que isso tem a ver comigo? A gente não adora o Sol. A gente não adora... a gente não tem outros deuses igual eles tinham. Esse mandamento, ele nem serve pra gente. Ah, não. Então, lembra da história do raciocínio da Eva, que eu falei agora há pouco, do casal. Porque o inimigo, ele oferece, a tentação que ele oferece é o seguinte: seja você um Deus. Por quê? Porque agora modernizou. Agora eles não adoram objetos. Agora eles adoram pessoas. Na mitologia teve uma temporada que eles adoravam os ancestrais. E agora, em 2023, no século que está passando, eles são tentados a adorar a si mesmos. E essa é a pior de todas. Porque você estabelece uma cultura de que é a própria divindade. Pastor, eu não quero ser Deus. Não. Não. Então, ouça o mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Deus Todo-Poderoso, ele está aí do teu lado. Enquanto você escuta esse áudio, a presença dele está aí. Se você não obedece a ele, você está dizendo para ele que você é Deus e que você tem as suas próprias leis, os seus próprios gostos e que você vai fazer da sua vida o que você quiser. Aí, irmão, aí é trágico. Pastor, qual é o problema aqui? O problema aqui é obediência. Se você não obedece a Deus, em qualquer aspecto das suas leis, todas elas,
você está se fazendo um Deus. E a desgraça disso é que quando alguém se faz um Deus, ela não consegue se fazer um Deus. Obviamente, ela está sendo manipulada por espíritos de demônios. Porque o inimigo de Deus, Satanás, é o grande adversário. Ele quebrou a lei de Deus, essa lei aqui, lá, só esse primeiro mandamento, ele quebrou lá. Ele começou a adorar a si mesmo. Ele olhou para si e ele disse, está lá no texto, ele disse, eu subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. O que ele queria ser? Queria ser adorado. É por isso que a maior guerra do grande conflito entre o bem e o mal é a adoração. Adorar é obedecer na essência. Quem é que você obedece? Se você obedece a Deus, você adora Ele, filho dele, segue as leis dele. Aí você vive uma vida de santidade na presença dele, porque a lei é santa. Se você não obedece a Deus, não pense que você está obedecendo a você mesmo. Você está obedecendo o diabo. O Deus seu é o diabo. No entanto, o diabo se disfarça e ele fala para você, adore você mesmo. Coma aquilo que você gosta para você. Se vista do jeito que você gosta para você. Quando você satisfaz, meu querido, minha querida, algo que é bom para você, segundo os seus próprios olhos, você está adorando a você mesmo. Você está pecando o primeiro mandamento. Pastor, então qual seria a tradução do primeiro mandamento para hoje? Talvez eu diria assim, não seja você mesmo um Deus diante de mim. Não seja você mesmo um Deus diante de mim. Eu estou aqui, diz o Deus Todo-Poderoso, me obedeça. Toda a sua estrutura só existe por causa de mim. Se você respira é por causa de mim. Eu sou tudo em você. Não, mas eu não quero seguir o mandamento. Ah, não? Então, o salário do pecado é a morte, já diz lá em Romanos. Você quer morrer? Porque na hora que o peixinho sai da água, ele vai morrer. É questão de tempo. É questão de tempo. Entende? Então, meu amigo, você não tem o direito de pensar alguma coisa que não seja conforme a lei. Você não tem o direito de comer qualquer coisa que não seja segundo a lei. Porque a lei é uma obrigação. Ai, pastor, mas aí assim a vida fica um fardo, difícil. Fica nada. Porque a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Claro, você tem que desfrutar, irmão, qual é a perfeita, agradável vontade de Deus. Você não tem vontade própria, você acabou de nascer. Minha filha, agora com 8 meses de idade, ela não decide. Eu estabeleço todas as leis, eu e a mãe dela, claro. Eu digo para ela, essa aqui é a roupa que você vai vestir. Ah, mas eu não gosto de calça branca com bolinhas vermelhas. Eu não gosto. Ela não fala isso, é lei. Eu coloco a roupa nela que eu quiser. Ah, mas eu não gosto de morar onde eu moro. Não tem essa, é a lei. Eu coloco ela para dormir onde eu quiser. Eu sou tudo para ela, eu sustento ela. Claro, a metáfora é essa, esse aqui é o exemplo. Então, meu amigo, fica atento, viu? Fica atento. Guarde a lei de Deus. Guarde a lei de Deus. Sua vontade vai me salvar. Na lealdade
melhor aventura é andar com você. Andar com Deus é a melhor aventura. Não importa. Se divirta. Deus abençoe você. Continuemos. Meu abraço. Valeu! Para lá vou marchar. Eu sei de onde eu vim. Pra lá vou voltar. Por mais que